brincadeirinha. E aí, já tá gravando? O vídeo de hoje não tem olhos vermelhos, nem muito menos pelo branquinho. Mas com certeza tem muito mais a ver com a Páscoa do que um coelho. Pega a sua Bíblia e um bloco de anotações que esse vídeo começa agora. Existem muitas figuras ligadas a datas comemorativas que muitas vezes não tem nada a ver com a origem daquela data. Como, por exemplo, o Papai Noel no Natal e o coelho na Páscoa. E muitas vezes existem cristãos que estão obedecendo a ritos e a tradições, se esquecendo do motivo pelo qual aquela data comemorativa se iniciou. A maioria das datas comemorativas tem origem bíblica, tem alguma coisa a ver com a Bíblia. Mas com o passar do tempo, essas origens foram esquecidas. Como nessa semana nós comemoramos a Páscoa, falaremos nesse vídeo sobre 3 mitos relacionados a essa data comemorativa que os chocólatras tanto amam. E junto com esses 3 mitos falaremos 3 verdades com base nas escrituras sobre a Páscoa. Em terceiro lugar, existe um mito sobre a origem da Páscoa. Uma ligação muito feita no meio dos cristãos é entre a ressurreição de Cristo e a Páscoa. E essa ligação é correta, pois foi exatamente no domingo de Páscoa que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro e encontraram um anjo reluzente dizendo que Cristo havia ressuscitado. Mas cronologicamente falando, a origem da Páscoa não se deu na ressurreição de Cristo. Tanto é que existem textos bíblicos que mostram que naqueles tempos, nos tempos de Cristo, antes da sua morte, o povo judeu já comemorava essa data. A Bíblia nos diz que os judeus possuíam uma festa onde eles iam para Jerusalém e lá eles procuravam se purificar dos seus pecados. E essa festa era chamada Páscoa. Ainda em outro texto, encontramos os principais sacerdotes e os fariseus buscando uma forma de prender e matar Jesus Cristo antes de uma festa. E essa festa era a Páscoa. O próprio Jesus, em um de seus discursos, disse que após uma festa, ele seria entregue para a morte. E essa festa era a Páscoa. Isso nos mostra que quando Cristo esteve na terra em carne, os judeus já comemoravam a festa e essa festa era a Páscoa. Então, se a Páscoa não teve origem na ressurreição de Cristo, onde então teve a sua origem? A origem da Páscoa data de mais ou menos 1445 anos antes de Cristo, quando o povo judeu era escravo nas terras do Egito, nos tempos do faraó Amenhotep II. Se você quiser entender um pouco melhor sobre a história do povo judeu e o povo egípcio, você pode ler lá em Gênesis capítulo 12 até o início do livro de Êxodo para entender um pouco melhor sobre esse contexto. Mas no geral, Deus havia escolhido a nação dos judeus para ser a nação que iria fazê-lo conhecido no mundo. E para isso, Deus os livraria da escravidão no Egito. E para guiar o povo nessa libertação, Deus escolheu um homem chamado Moisés. E esse homem foi responsável por trazer o julgamento de Deus para as terras do Egito. E esse julgamento veio em forma de 10 pragas. Aconteceram 10 eventos no Egito que serviriam para amolecer o coração de Faraó, para que Faraó permitisse que o seu povo, o povo de Deus, fosse liberto e deixasse de ser escravo voltando para as terras de Canaã. O nosso foco é a última praga. A 10ª praga que Deus envia como julgamento para aquele povo era a praga da morte dos primogênitos. Mas como a praga era para ferir somente os egípcios, Deus dá uma orientação ao seu povo para que quando o Espírito de Deus fosse ferir cada primogênito, não ferisse os primogênitos dos judeus. E a orientação que Deus dá para aquele povo é que eles matassem um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro eles fizessem uma marca na porta da casa para indicar que naquela casa haviam pessoas que temiam a Deus. E quando o anjo do Senhor passasse pelo meio daquelas cidades, ele não feriria os primogênitos daquelas casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. E na noite em que isso ocorresse, os judeus deveriam comer a carne daquele cordeiro sacrificado, deveriam colocar sandálias nos seus pés e andar com um cajado na mão, preparados porque Faraó haveria de libertar o povo após a 10ª praga. A Páscoa marca a libertação do povo judeu do domínio egípcio. E desde esse evento, a festa é comemorada em forma de lembrança do povo pelo que Deus fez por eles. A Páscoa literalmente significa passagem.
é a passagem de um estado de escravidão para um estado de liberdade. E aqui tem uma analogia muito bonita com a história de Jesus, já que ele ressuscitou durante a Páscoa e que nós relembramos até hoje sobre essa ressurreição, deveremos agora fazer uma ligação entre elas. Não foi na ressurreição de Jesus que a Páscoa foi instituída, mas assim como a Páscoa representava essa passagem dos judeus de um estado de escravidão para um estado de liberdade, a ressurreição do nosso Senhor simboliza para o cristão uma passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. E assim como o cordeiro foi morto e o seu sangue aspergido na porta para que o primogênito não fosse morto, assim também o sangue de Cristo foi aspergido sobre os nossos pecados para que nós possamos ser, enfim, libertos da condenação eterna. Jesus é a Páscoa do cristão. E até agora não falamos de coelho. O que é, velhinho? Em segundo lugar, o próximo mito sobre a Páscoa é... Para algumas religiões dentro do cristianismo, a sexta-feira é o dia mais importante da semana da Páscoa, por ser o dia em que Cristo morreu na cruz, fazendo até com que alguns ritos ligados à tradição dessas religiões sejam obedecidos, como, por exemplo, algumas privações alimentícias ou privação de qualquer tipo de prazer durante a sexta-feira. Para essas tradições, a sexta-feira é um dia de muita penitência, e assim todos devem proceder. Mas a verdade é que não há base bíblica alguma para esse modo de viver. A verdade mesmo é que o cristão, ele não deve viver debaixo de nenhuma privação ou de alguma penitência, desde que aquilo não seja pecado. A Bíblia nos relata que o sacrifício de Jesus foi definitivo. Não há necessidade do cristão cumprir sacrifícios se ele já recebeu o sacrifício de Cristo. E antes de ser acusado de antinomismo como Paulo foi, o cristão, ele tem que viver em novidade de vida, buscando a santificação dia após dia, mas entendendo que é a graça de Deus que nos sustenta e que nos salva. Além disso, toda a missão de Jesus foi importante. Mas se tem um momento que devemos relembrar com alegria, é o momento em que o nosso Salvador ressuscitou. A Bíblia nos diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então devemos lembrar da morte de Cristo, mas devemos lembrar mais ainda da sua ressurreição. Pois como nos diz Romanos 5,8, a sua morte nos reconciliou com Deus, mas a sua ressurreição é o que nos dá vida e que nos livra da perdição eterna. É por isso que até os dias de hoje, a Igreja de Jesus se reúne para adorá-lo no domingo, relembrando a sua ressurreição. E ninguém vem para a igreja comer chocolate. E em primeiro lugar, o mito é... Esse talvez é o símbolo que está mais distante do seu significado real. Para muitas culturas antigas, o coelho era sinônimo de vida nova, de prosperidade, por causa da sua capacidade de reprodução. Como para judeus e cristãos, a Páscoa simboliza a passagem de um momento de escravidão para um momento de liberdade, o coelho foi introduzido como uma figura representativa dos eventos ocorridos na Páscoa. Mesmo que o coelho seja uma figura representativa da vida nova, com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo do real significado pelo qual ele foi colocado ali. E a gente acaba esquecendo de olhar mais para Jesus e olhando mais para essa figura. A gente esquece de que quem nos dá a vida nova é Cristo e passa a olhar somente para o coelho e para os ovos de chocolate que ele traz. O alvo de Satanás é desviar o foco. Quando o homem não enxerga Jesus, mas ao invés disso ele coloca qualquer outra coisa no lugar, ele acaba fechando as portas para que o Espírito Santo atue e o convença do pecado. E isso é tudo que Satanás quer. Em nossa sociedade, o coelho tornou-se apenas uma figura que traz ovos de chocolate. E Jesus, que era para ser o foco, é totalmente esquecido. E aí, pessoal? Esse foi mais um vídeo do canal Vivendo da Doutrina falando sobre 3 mitos e 3 verdades acerca da Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam, clique no sininho para receber aquelas notificações
e também nos siga na rede social. E, como sempre, não se esqueça de ser um atalaia do nosso Deus. Isso é tudo, pessoal.